Peixe grande aparece. Pequeno grande e pequeno. Lá. A gente só pesca de anzol. Tem o tempo que a gente pesca de rede. Mas às vezes a gente tudo é maior. Maia 20, 16, 15. Nós tínhamos remanso e pilão arcado. Houve, já não era meu tempo, eu vim depois, Coronel Frank, que era o pai do Wilson, né, em Pilão Arcado. Aqui tinha também o chefe político, né, Chico Leobas, né, e havia essa política que muitas vezes ela não era resolvida no diálogo, não. A antiga lei de Pilão Arcado era o RIF 44. Os vapores eram famosos mesmo, eram vários, né? São Francisco, né? Benjamin, Venceslau, Raul Soares, que era um dos... Engenheiro Alfred. A cidade, a partir de 15 horas, 3 horas da tarde, aguardava com ansiedade a passagem daqueles vendedores ambulantes. E eles passavam exatamente quando o sol se amainava, o sol esfriava um pouco, eles começavam a passar com as suas iguarias. Depois de grande eu paguei um professor, trabalhava e pagava um professor para ensinar mesmo, para não ficar botando. Estudioso da cultura, sempre me interessou a preservação da memória, especialmente a memória da minha cidade. Eu sou Luiz Gomes de Brito, filho de Remanso, filho de João Ferreiro, muito conhecido naquela cidade.
A história de Remanso é uma história de procura incessante pela paz. A paz dos homens, a paz de Deus, a paz das águas. Seus primeiros habitantes foram chegando à região em meados do século XVIII, para não participar da luta armada que campeava nos rincões da vizinha Pilão Arcado. Seus sonhos? Constituir família, construir casa, pescar, plantar, recriar a vida nas barrocas abençoadas do Santo Rio. E o velho Chico a todos abrigava, desafiando a terra seca, inóspita, com a fertilidade das suas vazantes. Era um milagre da vida revisitado em sua escala mais humana, o trabalho. Os pequenos agrupamentos rurais deram origem ao também pequeno arraial de Nossa Senhora do Remanso. Com o correr das águas mansas, o arraial se transformou em distrito. O distrito se transformou em município, tendo a sua vila sido elevada à categoria de cidade. A mesma cidade que muitos e muitos anos depois, em 1974, começou a ser submersa pelas águas. Na prefeitura, uma cidade que ia se acabar. Como é que você se sentia como prefeito? Não, o problema é o seguinte, quando nós iniciamos o mandato, não havia essa perspectiva da cidade desaparecer. Ela surgiu aos 6 meses de mandato, quando nós tínhamos 6 meses. A notícia chegava assim, através do jornal, até com o sentido até de piada, né? Realmente nós tivemos um impacto muito grande, porque entre a notícia, a chegada da notícia e o início de escolha do local, houve uma recessão muito grande. Foi um período particularmente difícil, porque quem estava construindo uma casa parou. No Marcos, por exemplo, tinha uma professora que tem um serviço prestado muito grande pela população, a dona Olindina, e a vida dela todinha foi dedicada assim, à educação. É um povoado que era local, estava lá na beira do rio, hoje está na borda do lago, e praticamente você não encontrava no Marcos um analfabeto. Aquele trabalho da Olindina era assim, como uma espécie de sacerdócio. Apostolado. É um apostolado. Famílias cujos alunos não tinham condição de levar lá um R$1.000 para pagar a escola, e no fim da tarde levavam uma lata d'água, colocavam na planta e estava pago e ela se dava para satisfeito. Então depois daquele pomar feito, as pinhas, os pés de ata já colocando pinho, um pé de manga já florando, chega essa notícia da barragem. Isso para ela foi um impacto violentíssimo. Mas a água é a origem da vida, seu maior e mais espetacular berçário. As águas deram curso à Bíblia, conduziram a arca, batizaram Cristo. São Francisco abençoou os bichos. Os homens são bichos da água. E o velho Chico, ainda que represado à força, para atender às exigentes demandas do progresso, não se furtou de continuar a propagar o milagre da vida. Daí surgiu Remanso, a nova Remanso, como a fênix das águas. A cidade velha era pequena, havia naturalmente entre as pessoas um convívio maior, porque não tinha a televisão, que às vezes conspira
contra essa amizade, essa conversa da calçada. Então acontecia assim, muita visita. Você sentava ali na porta, ia passando alguém sem intenção, às vezes até de ficar mais tempo. Não, senta aí um pouquinho, e aí começava, né, a conversar, e aquela conversa ia até tarde da noite, enquanto não tinha luz. A noite toda, a luz era até 10 horas, era alimentada por motor. Para nós ganhamos com isso. A cidade planejada, rede de esgoto que a gente não tinha lá. Nós temos uma estrutura de saúde, por exemplo, nós temos duas casas de saúde aqui, que atrai muita gente, até do Piauí, vem para cá. Então isso tudo termina fortalecendo o comércio. A saudade é muito grande, né? Muito grande. Há moradores que não esquecem. Eu tenho muita saudade da cidade de Remanso, mas por outro lado, eu acho que a nova Remanso era uma necessidade, a cidade precisava crescer, e isso nós estamos vendo nos dias atuais. A mecânica das águas doces, movimento intrínseco para dentro de nós mesmos, da nossa identidade cultural, líquida, constante, persistente e plural. De remanso a remanso, de acidente geográfico à cidade, da cidade ao povo que a reconstruiu. Assim, tocamos a nossa vida comezinha, os nossos afazeres cotidianos, o comércio, os serviços, a fabricação de embarcações, a pesca, a agricultura, a caprinocultura. Também assim nos inspiramos na tessitura dos nossos fazeres criativos, o artesanato, a culinária, a música, as cantorias. As festas populares e religiosas. A fé como vocação, profissão. E educação como missão de vida. A nossa escola, ela foi fundada na antiga cidade, né, Remanso Velho, em 1967, mas desde a mudança com a construção da barragem de Sobradinho, que a nossa escola veio junto e funciona desde então. O passado, presente, o presente legado pelo passado, a história registrada, a memória vivida, o Museu da Cultura Popular. Somos a alma da cidade submersa e o corpo da cidade que surgiu do encontro das nossas lembranças com a esperança de quem semeia o futuro. Fomos náufragos, hoje somos porto, parto, metáforas divinas, milagres naturais, mecânico das águas doces. Movimento intrínseco. A vida que tece o tempo que tece o homem que tece a rede, que pesca o peixe que sacia a fome, que tece o descanso depois do trabalho, o trabalho que tece o sono, que borda os sonhos de quem tem fé, a fé que tece o destino, que tece o passado ao ninho do presente, o presente que tece o amanhã e acorda às manhãs continuamente, a vida, o tempo, o homem, o peixe, o trabalho, os temperos da fé, a rede. Essa região toda era influenciada pelo São Francisco. E hoje tem Remanso, por exemplo, Remanso hoje. Nós temos movimento até januário. Né? Eles levam a mercadoria daqui para lá e trazem de lá para cá os produtos da época. Era um ir e vir, um deslizar constante. Um galopar incessante sobre a superfície encrespada pelas brisas mornas do sertão querido. O apito rouco estridente antecipava o alvoroço das chegadas, enquanto o barco, liquidamente resolvido, ao afastar-se do cais rumo à distância, retardava o vazio das despedidas, acenando adeuses com a coreografia das cordas d'água. Do Mississippi ao Velho Chico, depois de Pirapora a Juazeiro, intercalando a jornada com ancoragem estratégica
em dezenas de portos e ribeirinhos. Era um ir e vir. A lenha crepitando nas caldeiras e a gaiola flutuando ao sabor das correntezas. E uma vida plena, plena libertária. Antes, um garboso e destemido navegante da esperança. Hoje, uma máquina do tempo cujo movimento foi capturado pela lenta prospecção das lembranças e pela ação instantânea do clique das câmeras fotográficas. Esses vapores maiores, assim, São Francisco, Benjamin, Barão de Cotegipe, existia uma rivalidade, como se fosse o pessoal de Minas com o pessoal da Bahia. E o Barão de Cotegipe era o vapor do apito mais bonito, né, Moitinha? Eles tentaram imitar o Barão, o apito do Barão, nunca conseguiram. No tempo dos vapores, nós éramos o porto do sul do Piauí. Toda essa movimentação de carga, o Piauí comprava em São Paulo, vinha pela estrada de ferro até Belo Horizonte, e de Belo Horizonte ela descia pelos vapores com um frete muito baixo, um preço excelente. Todos eles transportavam mercadoria e passageiro que eles traziam nos purões. E também, às vezes, nos convés também eles traziam a mercadoria. E os vapores eram famosos mesmo, eram vários, né? São Francisco, né? Benjamin, Venceslau, Raul Soares, que era um dos... Engenheiro Alfred. Nossa viagem redonda daqui a Januário era a faixa de 2 meses, 60 dias. Ia depender do comércio. Chegar no lugar, o comércio estava bom, a gente passava 2, 3 dias, estava ruim também. Ia. Dezembro de 66 foi a última viagem que eu dei com barqueiro. Diminuiu um pouco, mas a gente faz mais porque a gente faz para todo São Francisco. A gente já fez barco aqui, várias embarcações foi para São Paulo. Embarcação de 12 metros de comprimento. Com esse vídeo nós estamos levando o conhecimento da cidade, o conhecimento da história de Remanso, que muitos não a conhecem. Principalmente aqueles que nasceram depois da chegada da barragem de Sobradinho. A culinária, a arte, antes de se traduzir em iguarias, é uma das formas mais vibrantes de manifestação cultural. No Teatro do Brasil, caldeirão das mais variadas vertentes e matizes, o ato de cozinhar se constitui num verdadeiro espetáculo de texturas, cores, cheiros e sabores. Remanso não foge à regra. Os ingredientes fundamentais, o tempo e seus muitos temperos. De início, convide uma índia da tribo Abacatiárias, Vuvés ou Amariz Praquiá. Muitos e muitos séculos depois, uma negra recém-chegada das lavouras da cana-de-açúcar. Para compor o elenco como coadjuvante da peça, uma branca de uma casa portuguesa, mas sem tantas certezas assim. Descerre as cortinas e apresente à plateia o palco de uma cozinha. A receita: a carne do peixe, frutas, raízes de animais silvestres. Acrescente porções generosas de farinha de mandioca. Com o correr dos anos, adicione o leite de coco, o azeite de dendê, a pimenta malagueta e outros mimos das terras africanas. Leve tudo ao calor do sertão baiano. Enquanto a mistura está sendo processada, vai acrescentando novos ingredientes e especiarias procedentes dos mais variados cardápios do mundo. Quando o aroma inebriar todo o ambiente e despertar os arcanjos que vivem nos bastidores do céu, o banquete está pronto para ser servido. Ato final, os prazeres do paladar sendo aplaudidos de pé aos gritos de bis, bravo. Bota mais um pouquinho aqui no meu prato. Quis o tempo, Pai e Senhor de todas as quimeras, que a vida se manifestasse na vazante da maior de todas as inundações. E os rios, doces e primitivos filhos das quimeras, passaram a amamentar a terra como amas de leite, mães generosamente universais, e se empenharam em irrigar as terras como operários ungidos na pia batismal da natureza divina. Nos sertões do Brasil, das serras de Minas Gerais ao Pontal do Peba, o velho Chico cumpre a sua missão humanamente bíblica. Humanamente repercute o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo das águas.
a que milhas daqui. Um dia o teu ser ancorou nesse quintal, então a luar se tornou-se a minha sina e fiz do orvalho da noite meu lençol e de espelho teus olhos d'água cristalina. Você é água que vai na correnteza, eu sou vapor encalhado nos beirais. Depois que a saudade pescou a incerteza, me fiz noites sem luas nem luais. Sei, não vou esquecer do teu encanto, carrego a lembrança esculpida na memória. Um dia vou desaguar todo o meu canto em ti, oceano ancestral da minha história. Menina, o amor vem brotando das nascentes, tal qual planta que cresce sem cessar. E aqui nesse rio quase morto é afluente, saudade não deixa nunca água parar. Menina, o amor vem brotando das nascentes, tal qual planta que cresce sem cessar. E aqui nesse rio quase morto é afluente, saudade não deixa nunca água parar.